Então, nós estamos chegando no final do nosso cronograma, onde nós temos essa aula de hoje, do cristianismo ao espiritismo. Dia 16, faremos de Saulo a Paulo de Tarso, e encerramos com vida e sexo. E aí, depois, dia 29, nós vamos ver como iremos aí o nosso encerramento. Então, hoje nós vamos falar do cristianismo ao espiritismo. As três revelações, Moisés, Cristo e o espiritismo, que nós já estudamos. A primeira revelação, como está lá no Livros da Codificação, a primeira revelação vem através de Moisés. A lei de Deus foi recebida através dos espíritos superiores e vale para sempre, porque são leis perfeitas e imutáveis. Sempre que Jesus se refere à lei no Novo Testamento, Jesus está falando da lei do Decálogo, dos 10 mandamentos, ou a lei mosaica instituída por Moisés nas chamadas Tábuas da Lei. Nós sabemos que não foi Deus que ditou direto a Moisés, mas sabemos, a doutrina espírita nos explica, a mediunidade de voz direta e também da escrita direta na pedra. É claro que tem toda uma representatividade. Por que a lei de Deus está escrita na pedra? Porque permanece, ela é imutável, a pedra não muda, vamos assim dizer. Ele está referindo a bilhões e bilhões de anos dentro dessas partículas aglomeradas. Jesus, a segunda revelação, ele vem exatamente nos mostrar que ele não veio destruir a lei divina, mas veio modificar as leis temporárias, as leis transitórias de Moisés, aquelas leis que eram adequadas àquele povo e àquela época, na época do Cristo já não se aplicava mais. Por isso, Jesus as modificou na forma e no fundo. E a terceira revelação, o Espiritismo. A nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Se existe um mundo espiritual, então existem leis, normas, regras que lá precisam ser aplicadas. O Espiritismo não fala só de reforma íntima, não só de misericórdia. O Espiritismo não é de Kardec. Kardec é apenas o codificador. Mas essa terceira revelação está sintetizada exatamente por ser a doutrina universal dos espíritos. Não existe uma raça, não existe um povo, mas ela é universal. E a autoridade da doutrina está fundamentada exatamente na ciência, na filosofia que lhe dão apoio como religião. O Espiritismo, ao restabelecer a simplicidade na prática religiosa, trouxe de volta a concepção de religião dinâmica, voltada principalmente à transformação moral do homem e o serviço do próximo. Então, não basta apenas amar ao próximo como a si mesmo. É preciso trabalhar a nossa reforma, a nossa evolução, compreender o propósito divino para a nossa jornada. Estamos em reparação de débitos pretéritos, mas estamos nos reconciliando com a lei divina, procurando ser amanhã melhores do que somos hoje, exatamente porque nós buscamos estes recursos que possam ser aplicados em nosso benefício. O estudo aprofundado da doutrina espírita tem como público-alvo todos os espíritas que gostem de estudar, que desejam prosseguir nos seus estudos doutrinários básicos, realizando aprofundamentos de temas que conduzam à reflexão moral e intelectual. Sim, não existe um instrutor, não existe um professor de doutrina espírita. Existem pessoas que pesquisam, que estudam e que ali interpretam exatamente à luz da doutrina espírita, na visão espírita, o que está estabelecido no Novo Testamento. Algumas perguntas, como no próprio Livro dos Médiuns está:
Se o Espiritismo não fala nada de novo daquilo que Jesus já tinha falado, qual é a sua importância? Exatamente a interpretação. Se nós continuarmos a ficar estudando e lendo a Bíblia e ficarmos lá naquela época, naqueles costumes e naquelas tradições de quando Jesus esteve aqui entre nós, nós não vamos mudar, porque nós não vamos compreender. Então, é uma doutrina progressista, é uma doutrina que nos oferece a oportunidade de caminhar a cada dia, como o sol que nasce, é uma nova oportunidade que nós devemos aproveitar. Então, aqui nós começamos do cristianismo ao espiritismo, conhecer Kardec para entender Jesus. Os primeiros cristãos, renovados pela palavra amorosa do Cristo, buscando seguir os seus ensinamentos, exercitando a fraternidade legítima, deixaram-nos exemplos admiráveis de resignação, renúncia e coragem. A expansão inicial do cristianismo, fato digno de se recordar, foi marcada pela perseguição implacável, especialmente pelos próprios judeus oposicionistas, muito mais do que pelos conquistadores terrenos. Roma, quando conquistava aqueles povos, eles permitiam a liberdade religiosa, eles te permitiam a liberdade do culto, obediência a Roma, mas cada um poderia professar a sua fé, os seus costumes, à sua maneira. Aqui, o que fica para nós, sim, num primeiro momento, Jesus apresenta e descortina o mundo espiritual. Jesus vem romper a tradição mosaica do materialismo, de que a vida é única, desse imediatismo, de que não existe nada depois do túmulo. Daí, ter que se viver e aproveitar aquilo que nós hoje estamos vivenciando. Os adeptos do Cristo, os primeiros, chamados os cristãos primitivos, eles sofreram, sim, perseguição, preconceito, eles sofreram martírios, verdadeira crueldade. Então, muitos deles, sim, estava dentro dos seus propósitos, estava dentro dos desígnios divinos para a implantação do cristianismo no mundo. Mas, como toda nova doutrina, como tudo que é novo encontra resistência até ser aceito, muitos mártires, muitos dos nossos irmãos, muitos espíritos deram a vida para que hoje nós pudéssemos, ou nós hoje podemos desfrutar dos ensinamentos de Jesus. Este é o legado que nós temos. A história do Cristo, ela é contada para nós através dos evangelistas. Sim, a Bíblia é um livro escrito por homens intuídos pelo Cristo, como é todos os livros, não importa se de ciência, de matemática, de filosofia, todo livro é escrito por homem. A Bíblia também foi. A diferença é que nós, espíritas, compreendemos essa palavrinha mediunidade e a sua importância na vida material de cada um de nós. A manifestação da adoração a Deus constituía-se de oferendas, sacrifícios e do cumprimento rigoroso dos rituais exteriores. Deus era concebido à imagem e semelhança do homem, ou seja, portador de predicados humanos que antes deveria ser temido ao invés de um Deus amado. Então, essa ideia de Moisés, de um Deus cruel, de um Deus vingativo, de um Deus que matava, de um Deus que punia, essa ideia desse Deus é criado à nossa imagem e semelhança. Nós criamos esse Deus como um tirano, como um rei, como um senhor, muito mais fundamentado nas parábolas de Jesus. Por quê? Ele se referia, os apóstolos, principalmente, exceção feita a Mateus. Mateus é o único que chama de Senhor, os outros tudo chama de mestre. Mateus, por ser judeu,
ali, ele era exímio conhecedor da lei, então ele se abdicava dessa palavra, Senhor. Então, esse Deus abstrato era difícil ser passado naquela época. Então, as pessoas faziam oferendas para Deus. Quanto maior a oferenda, quanto mais valioso o sacrifício, mais entendiam que eles poderiam receber. Isso era mais agradável aos olhos de Deus. Então, criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Por isso, até hoje, as promessas, as trocas, as permutas que nós fazemos com Deus. Se eu arrumar um emprego, eu dou o primeiro salário para a casa espírita, para a igreja, eu vou a pé até Aparecida, eu vou na igreja Santo Expedito, eu compro tantas cestas básicas. Como se Deus precisasse desses nossos favores, desses nossos bens materiais. Então, nós criamos um Deus tão falho como nós. Isso é um sinal de imperfeição para nós. Então, esse Deus temido que Moisés nos passou, ele é substituído pelo Deus que deve ser amado, que Jesus nos trouxe. Mas a adoração a Deus não é ficar ajoelhado, genuflexo de mãos postas. Não é isso. O próprio Livro dos Espíritos, nas leis morais, tem a lei de adoração. E a adoração é um sentido de que respeitar a lei divina, procurar cumprir, praticar e divulgar a lei que Deus, nosso Pai, designou para cada um de nós. É esse o sentido. E foi essa dificuldade que os cristãos primitivos encontraram junto aos seus companheiros de época. Jesus chega, então, na qualidade de embaixador celestial, apresentando Deus como o Pai de todos os homens, cujo infinito amor, bondade e misericórdia derramam-se sobre todas as criaturas, proclamando o homem a edificação do reino de Deus em seu próprio coração. Na demonstração viva da vontade divina, ama e serve indistintamente. O mestre proclama no amar a Deus sobre todas as coisas e no amar ao próximo como a si mesmo o caminho que conduz ao Pai. Então, Jesus pega a lei mosaica, a lei universal, Jesus pega o decálogo ou os 10 mandamentos, as leis transitórias e as leis passageiras de Moisés e sintetiza tudo no amar a Deus. Nós já estudamos, quando nós aprendemos aqui, exatamente o decálogo. Por que Jesus resume em Deus, em 2? Porque os 4 primeiros mandamentos que está lá, eles se referem ao nosso compromisso e à nossa relação com Deus. Amar a Deus, não levantar ou usar o nome de Deus, não cultuar imagens e guardar um dia da semana. Esse é o nosso compromisso com Deus. Todos os demais é a nossa relação com o próximo. Honrar pai e mãe, não roubar, não matar, não cobiçar, não levantar falso testemunho. Tudo está em relação ao próximo. Então, por isso, Jesus não está dizendo que são 2. Jesus está sintetizando em 2 os mandamentos, dizendo que nós temos compromisso, em primeiro lugar, com Deus e, em segundo, com o próximo. Não se ama a Deus se não amar o próximo. Não se ama o próximo sem amar a Deus. É isso que ele está dizendo. Amor, bondade e misericórdia, sim, não são virtudes que nós adquirimos. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O caminho que conduz a Deus, esse caminho é Jesus. Ele mesmo vai nos asseverar isso no seu evangelho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando ele diz eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai se não for por mim, ele está dizendo que ele é o caminho único. Ele está dizendo que essa é uma via única, que todos terão que trilhar este caminho. Que caminho que é Jesus? Os seus ensinamentos, a sua vida diária e aquilo que ele nos deixou como legado. Exatamente a obediência e a resignação
para que possamos compreender que nós somos aprendizes num planeta de provas e expiações. No tocante às práticas exteriores, Jesus convida os homens, através de parábolas, sermões, questionamentos e, sobretudo, pela sua exemplificação, a refletirem sobre a ineficácia desses ritualismos, se não são capazes de torná-los melhores. Então, nós temos isso, por exemplo, na parábola do fariseu e do publicano. Então, os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, eles eram exímios conhecedores da lei. Assim como hoje nós temos pessoas que conhecem os livros da codificação, são capazes de citar passagem do livro dos médios, as perguntas do livro dos espíritos, da Gênese, do céu e inferno com propriedade, mas não pratica, não coloca em prática. Os fariseus, os levitas, os doutores da lei da época, também assim eram. Eles conheciam a lei mosaica e as leis temporárias eram eles mesmos que criavam. Porém, era para ser aplicada aos outros e não a eles. E como eles sabiam das suas imperfeições, como eles sabiam das suas falhas, eles próprios instituíam esses sacrifícios, essas oferendas, as indulgências, a venda das indulgências que vai refletir principalmente no século do 14 ao 16, dentro da formação da igreja. Nós cometemos os nossos enganos, nós cometemos os nossos equívocos, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, e depois queremos agradar a Deus fazendo oferendas, oferecendo a Deus algo em troca do seu perdão e da sua compreensão. Só que quando nós temos que perdoar, nós somos juízes implacáveis. Ou seja, nós também não podemos falar muito dos fariseus e dos doutores da lei, porque nós também gostamos muito de legislar em causa própria. Os primeiros cristãos eram a terra fértil simbolizada na parábola do semeador, produzindo frutos de fraternidade, amor, fé e esperança. Perseguidos, primeiro pelos judeus e depois pelos romanos, vivenciavam os mais aflitivos tormentos de forma serena, pois a imortalidade da alma e o amor de Deus era o fundamento da fé que abraçavam. Durante quase 3 séculos, foram inumeráveis os mártires que, inspirados pelas palavras do Mestre, deram a própria vida a serviço do Cristo. Essa primeira fase de implantação do cristianismo primitivo, para nós espíritas, ela se inicia com o livro Há 2000 anos, do Emmanuel e Chico, e vai finalizar exatamente com o Ave Cristo, que é 300 anos depois. Então, quando ele fala da parábola do semeador, da mesma forma que Jesus transferiu a Pedro a responsabilidade de pastorear as suas ovelhas, nós temos Judas Iscariotes, que desertou. Nós temos Madalena, que é um exemplo, aquela que Jesus vem resgatar, a mulher, né, juntamente com Joana de Cus, a própria Maria, entre outras criaturas. Jesus vem mostrar que Deus não tem essa ideia de sexo, de feminino, de masculino, que todos são importantes. Então, a parábola do semeador, ele mostra o quê? Ninguém de nós tem condições de dar 100% de fruto, mas nós somos um terreno, assim como a Terra, o planeta Terra, é um planeta novo, nós estamos na nossa infância espiritual. Nós estamos ainda caminhando, engatinhando espiritualmente. Então, por isso, nós não temos condições de dar 100% de lucro, mas também nós já não somos a figueira seca. Por mais que tenha algumas criaturas que sejam e façam questão de ser a figueira seca, nós espíritas já não somos. Nós até não estamos em condição
de dar a nossa própria vida pelo próximo, mas nós já somos capazes de praticar a caridade naturalmente, nós já somos capazes de consolar, de confortar, nós já somos capazes de doar alguns minutos da nossa vida, ir lá para aprender, para retribuir, servir de ferramenta, oferecer os nossos predicados a serviço do Evangelho. Então, por isso, essa comparação com o semeador. Todos podem produzir, todos podem ter utilidade, desde que nós assim nos dispomos. Não basta só ter boa vontade, é preciso ter responsabilidade e comprometimento. Mas as perseguições, da mesma forma que os cristãos sofreram com as mutilações, com as violações aos ensinamentos de Jesus, com os acréscimos e com a subtração dos ensinos de Jesus nos vários evangelhos, a própria doutrina espírita hoje sofre com os costumes, com as tradições que vão, às vezes, modificando, vão deturpando a sua origem. A mediunidade, sim, é um dom, dai de graça o que de graça recebestes. Mas hoje, o que nós temos de médiuns comercializando, vendendo, negociando, como forma de vida, como forma empregatícia a mediunidade, então, nós vemos as comparações. Por isso, a nossa não é uma comparação, é entender que toda nova doutrina sempre tem aqueles que queiram tirar proveito e cuidar mais dos seus interesses do que da obra. Nesse panorama, um ponto importante que podemos destacar foi no tocante aos ensinamentos de Jesus e ao esforço para manter a sua integridade. As lutas imensas no combate às influências de muitos convertidos, judeus ou gentios, que, não obstante terem aderido ao Evangelho, buscavam incorporar suas práticas e crenças milenares ao cristianismo. Como sempre vai tendo. Lá na doutrina espírita, nós não temos rituais, nós não temos paramentos, nós não temos ali nada desses costumes que são próprios de igrejas, de ritualismo. Porém, tem muitas casas espíritas que adotam um certo igrejismo. Errado não é questão de certo ou errado, é uma questão de mostrar o que é certo. Não podemos perpetuar hoje de algo que nós sabemos que é errôneo. Então, quando alguém, se nós estamos em casa, se nós somos convidados pelo comadre, pelo compadre, pela avó, pela tia, e nós vamos lá participar do terço, da novena, no almoço de domingo e pede para fazer uma oração, e a tia vai lá e reza para nós. Ave Maria é mãe de Deus. Sim, nós vamos rezar e vamos ficar quietinho lá. Porém, numa casa espírita, quando alguém diz, Santa Maria, mãe de Deus, não é. Deus não tem mãe. Ela é mãe de Jesus. Então, o dever e a obrigação de esclarecer. Então, são esses costumes. E qualquer casa espírita que vocês forem, prestem atenção, não é que vai ficar cuidando da vida dos outros. Prestam atenção que vocês vão vendo que, principalmente assistidos, e até mesmo alguns trabalhadores, quando adentram a casa espírita, ainda fazem o sinal da cruz. Mas está errado. Não é que está errado, mas é um costume, é uma tradição, é algo que não se faz necessário. Então, precisamos mudar tudo isso. É isso que ele fala. Então, à medida que as pessoas... Então, se nós temos alguém que é da Igreja Católica, quando se começa a frequentar a casa espírita, ele tem dificuldade de se adaptar, mas ele precisa se adaptar à casa espírita, e não a casa espírita se adaptar a ele. Então, da mesma forma, são os nossos irmãos das outras denominações religiosas. Então, esses gentios
os chamados pagãos, gentios e pagãos, porque não eram cristãos, eles seguiam outras orientações. Então, quando eles chegaram à doutrina, eles trouxeram seus costumes. Tanto é que alguns perpetuam até hoje. O que está aí, o fato de não comer carne. Os judeus não comiam peixe de couro, somente de escama, não comiam carne de porco. Os homens não podiam cortar o cabelo, não podiam cortar a barba. As mulheres não podiam sentar-se à mesa. Então, como que nós vamos mudando isso? Exatamente dentro desse progresso que a doutrina espírita nos traz. Se nós ficarmos lendo a Bíblia e seguindo com esse separatismo, dentro desse sincronismo arcaico, nós não vamos sair. Então, os nossos, aqueles que nos antecederam, os profetas, os mártires, os missionários, nós temos que agradecer a eles por terem palmilhado, por terem sedimentado essa estrada que hoje nós estamos seguindo. Mas não significa que nós temos que fazer tudo como era a época do Cristo. As lutas foram intensas e incessantes pela preservação da pureza do Evangelho. No entanto, gradativamente, a partir do século IV, o cristianismo, desfigurado pelos seus próprios adeptos, foi se afastando cada vez mais do pensamento do mestre. Sim, se nós olharmos, hoje, nós também modificamos. Se nós pegarmos o Evangelho de Jesus, lá ele vai estar, Jesus recomendando aos apóstolos. Se vocês forem falar de doutrina espírita em qualquer lugar, não leve provisão, não leve isso, não leve aquilo. Chega lá, você bate na porta daquele que vai te receber. Não vai. Hoje não vai. Ninguém vai abrir a porta e vai oferecer um pernoite para alguém que você não conhece. Você pode falar que é espírito cristão, pode falar que é Jesus, Paulo de Tarso, Chico, pode falar o que você quiser. Mas ninguém que não te conhece não vai colocar você para dentro de casa e vai deixar você ali. Então, certos costumes e certas colocações hoje já não se aplicam mais. Jesus estava falando exatamente por causa das distâncias. As distâncias entre as cidades eram muito grandes. Então, os apóstolos, nesse deslocamento, ficava difícil arrumar uma forma de se alimentar. Então, por isso a paragem. Hoje, não mais. Então, nós vamos adaptando, mas não mutilando o sentido ou desfigurando o evangelho como foi. A cada poder, a cada autoridade, a cada um responsável, a igreja foi se modificando. O evangelho de Jesus foi sofrendo alteração. Então, nós, da mesma forma, nós recebemos, sim, hoje a referência científica, a referência que nós temos, que ela é imparcial, é a Bíblia de Jerusalém. Só que a Bíblia de Jerusalém, para compreendê-la, é preciso ler as informações de rodapé. As informações de rodapé têm muito mais ali conteúdo do que o próprio Evangelho. Só que se não tiver conhecimento do que eram os costumes, as tradições, a maneira, o modo como se vivia na época do Cristo, não consegue entender o que ali está. Por isso, os cursos, desde o ID, passando pelos básicos, mediúnicos, todos eles, independente do curso que seja, é preciso estudar lado a lado com o Evangelho. Jesus é a referência, Jesus é o caminho, Jesus é o guia, Jesus é o modelo. Então, exatamente para que nós não mutilemos e para que nós possamos compreender o verdadeiro significado, o real sentido dos ensinamentos de Jesus. Hoje, a doutrina espírita também já sofre. Nós ainda nem conseguimos interpretar todo o livro dos Espíritos e já tem o Evangelho segundo Sebastião, o Evangelho segundo a Inês, o Evangelho segundo o Edson, o Evangelho segundo a Sônia, como se precisasse disso. Não, vamos nos ater ao que está ali primeiramente, para depois nós buscarmos.
Não adianta querermos chegar e simplesmente, olha, eu conheço, eu sei. Não, vamos devagar. Esqueçamos a conquista, o pódio, e vamos caminhar lado a lado para que nós possamos absorver estes ensinamentos. Aconteceu, então, a construção da mistificação de Jesus e a institucionalização do cristianismo. A mistificação, ou seja, a criação de um mito, pois esquecendo as próprias palavras do mestre, que sempre afirmou a sua condição humana, ainda assim muitos o elevaram à condição de divindade. E dessa forma, Jesus seria a própria encarnação de Deus na Terra. Tal interpretação, no entanto, é claramente rejeitada pelas palavras de Jesus, que sempre afirmou expressamente que fora enviado pelo Pai. Começando pelo fim. É só pegar o Evangelho de João, o mais espiritual dos evangelhos, ele fala o tempo todo, Jesus, reproduzindo ali as palavras de Jesus, João fala, Jesus, o Pai está comigo, eu estou com o Pai me enviou, ninguém vai ao Pai. Se ele fosse Deus, ele diria, ninguém vai a mim, eu me enviei. Não, ele está dizendo que ele foi enviado pelo Pai. Se ele é o enviado do Pai, se o Pai está com ele, ele próprio está se colocando na condição de filho. Então, se até ali Jesus mostrava um homem, Jesus ali representando o homem material, que veio a dor fisiológica, o sofrimento psicológico, o corpo físico dele era diferente do nosso, o espírito muito mais elevado, mas existia um corpo material que sangrou, que teve fome, que teve sede, que precisou dormir. Sim, exatamente para poder nos exemplificar, para nos deixar isso como legado. Então, essa mistificação de Jesus, querendo colocá-lo como Deus. Institucionalização do cristianismo. O cristianismo se tornou uma instituição. O que é uma instituição? O grupo assistencial Frense é uma instituição. O grupo espírita Manuel Bento é uma instituição, como todas as casas. A Igreja de Santana é uma instituição. A instituição, ela por si só, não tem nada de errado, mas as criaturas que a dirigem, as autoridades, aqueles que regem, aqueles que têm a obrigação e o dever de apresentar a Deus, eles, ao invés de esclarecer, vão sempre ocultando cada vez mais a verdade. Então, essa condição de Jesus como Deus, como nós vamos daqui a pouco, isso atrapalhou muito a evolução e, principalmente, a penetração do cristianismo enquanto esclarecimento, enquanto é luz. Porque as pessoas, ao invés de compreender que Jesus veio aqui para nos apresentar Deus, o Pai, não só satisfeito com isso, ainda criaram que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é Jesus, que Jesus é o Espírito Santo. Não estamos criticando esta ou aquela instituição, não estamos criticando esta ou aquela forma de mistificação. Só que quanto mais ignorante um povo, mais fácil é de você dominar. Quanto mais crendice, quanto mais misticismo você cria, mais o povo fica fácil de você ter comandado. Porque o Deus temido de Moisés, esse Deus causa temor. As pessoas praticam o bem muito mais por medo do inferno do que para alcançar o céu. Então, são essas duas colocações que nós precisamos estar sempre em mente e atentos, que é de nossa responsabilidade. A institucionalização, ou seja, a transformação em uma instituição humana, pois se tornou uma organização estruturada por forte hierarquização de seus membros, regida por um austero regimento interno e com grande poder e hegemonia exclusivista,
influindo até mesmo na esfera administrativa, governamental e jurídica da sociedade. Tal condição faz-nos refletir quanta diferença da casa do caminho, onde a preocupação era o atendimento aos aflitos. Então, quando você institucionaliza ali o amor e a caridade, você coloca regras, é muita disciplina, e aí você esquece-se da consolação. Ao mesmo tempo, essas pessoas, eles representavam, eles vieram, esses dirigentes espirituais, eles vieram ocupar uma lacuna, não dentro da política, mas de algo muito carente dentro, principalmente dos países como o Brasil, à época em desenvolvimento. Então, a maneira de se implantar uma religião sem você criar perseguição, sem você criar preconceito, é você colocar ali uma assistência social, porque você acaba oferecendo. Então, você sacia a fome para você ser tolerado, para você ser aceito. Só que quem está recebendo o pão tem que rezar pela sua cartilha, tem que seguir as suas orientações. A Casa do Caminho era exatamente isso. O que diferenciava a Casa do Caminho das outras instituições, como era o Templo de Jerusalém? Porque a própria religião mosaica, qualquer que fosse o defeito, qualquer que fosse a deficiência da criatura, isso era entendido como um castigo divino. Então, ele tinha que passar por aquilo, ninguém podia fazer nada para ajudar, porque ele precisava, Deus colocou aquilo para que ele pudesse fazer a devida reparação. A Casa do Caminho vem exatamente nesse sentido. Acolhe os coxos, os aleijados, os doentes, os famintos. Então, é a mesma, mas de que forma? Não perguntava de onde a pessoa era ou por que ela estava naquela condição. Simplesmente socorria. Mas de que forma? Para que isso não ofendesse? Da forma mais simples e mais humilde possível, onde os próprios assistidos, quando recuperados, passavam a ser os seus trabalhadores. Ou seja, era uma continuidade do que foi a mesma coisa. Hoje, não. Então, hoje, na época dos concílios e dessa mistificação e institucionalização do cristianismo, o que aconteceu? Era importante, não era importante você passar o Deus de justiça, de bondade e de amor, mas um Deus que tinha preferência, um Deus que tinha aí as suas qualidades, mas de acordo com aquilo que lhe era oferecido. Por isso, as dificuldades que até hoje são uma herança cultural dessa época, porque se perpetua, os dirigentes não mudam, Deus, Jesus, sempre temos missionários, sempre temos espíritos reencarnando para que pudessem eles modificar essas leis. Mas chegando aqui, a maioria deles se encantam com o poder, se encantam com o cargo, se encantam com as mordomias e esquece o socorro e o auxílio às ovelhas do nosso pastor querido. Quanta diferença de tudo que foi ensinado pelo Rabi da Galileia, que sempre se esforçou por demonstrar que a grande ação era a renovação interior, que a grande tarefa era a divulgação do reino de Deus, exemplificando a simplicidade, a humildade, a pureza de intenções. Não poderia, assim, haver imposições, haver disputa de poder com as instituições do mundo. Por isso, Jesus havia afirmado: o meu reino não é deste mundo. Sim, e todos nós que aqui nos encontramos, quando Jesus disse o meu reino não é desse mundo, é porque o poder e a autoridade é temporário. Os bens materiais e tudo que aqui fica é da terra. A terra pertence, a terra ficará. Nós, como espíritos em aprendizado, nós vamos fazer uso de tudo que está aqui à nossa volta, para a nossa evolução,
para a nossa reparação e para a nossa reconciliação com a lei divina. Mas a nossa preocupação deve ser sempre a evolução moral. A porta estreita. Existem várias chamadas. A porta estreita, as várias moradas na casa de meu pai, não servir a Deus e a Mamon. Então, nós temos, sim, tudo isso. E se nós que somos assistidos, se nós que somos necessitados, temos esse conhecimento, temos essa ideia, e é por isso que as igrejas, os templos, as casas espíritas estão sempre cheias. Eles estão buscando Deus. Eles querem um Deus que abrace, um Deus que acolha, um Deus que conforta. Agora, se você chega lá e precisa estar trajado desta forma, você precisa chegar assim, você tem que levar isso, você tem que fazer aquilo. São tantas regras, são tantas normativas que a criatura desiste. E esse Deus, como que nós vamos buscar? É nessa simplicidade. Não adianta ficar falando as vicissitudes do mundo, Cristo redivivo. Não! Fale uma linguagem que as pessoas entendam. Não adianta nós chegarmos lá no Frei Anselmo sábado e vamos fazer a palestra. Aí chega lá, vou falar em inglês, vou falar francês ou em aramaico. As pessoas que estão lá vão entender o quê? O que adianta eu querer mostrar conhecimento, querer mostrar cultura, querer mostrar um intelectual que não consiga compreender o coração e a necessidade da outra criatura? Então, se de repente, ao invés de você chegar lá e falar um monte de palavras bonitas, você disser: oi, seja bem-vindo à nossa casa. O que nós podemos fazer por você? Sinta-se em casa. A casa também é sua. Aqui todos nós estamos sob a proteção de Jesus. Deus está conosco. Então, é isso que nós precisamos, é isso que Jesus está dizendo. Você pode, sim, pode e deve fazer uso, mas não no sentido da presunção. E é isso que o cristianismo vem sofrendo com tantas seitas, com tantas cisões e com tantas partilhas que houve, cada um defendendo o seu quinhão material, esquecendo-se da vida espiritual que Jesus deixou para todos nós. Em todo esse processo, não poderíamos jamais esquecer o livre arbítrio dos homens. Certo é que, em todos esses séculos, imensurável foi a ajuda da espiritualidade superior para inspirar os homens ao caminho do bem. Mas, como citamos, em regra, o livre-arbítrio é inviolável. Cabe, pois, a cada ser, a cada grupo e a cada sociedade buscar a implantação do evangelho da forma que Jesus ensinou. Nós não podemos impor, nós não podemos exigir. Da mesma forma que nós temos a livre decisão, nós podemos fazer as nossas escolhas, nós temos que respeitar isso no nosso semelhante. Nós temos que respeitar isso no próximo. Ah, mas eu não entendi. Então, explique. Mas não adianta quem está chegando para fazer um tratamento, por exemplo, de obsessão, e você querer falar para ele: olha, você faz evangelho no lar? Não. Por isso que você está assim. Você não faz evangelho no lar. A criatura nem sabe o que é um evangelho no lar. E nós já queremos impor essa condição. Olha, quando você vier aqui, traga uma água para ser fluidificada. Hã? Olha, traga uma água que ela vai ser benzida e ela vai funcionar para você como um remédio, vai te ajudar na recuperação daquilo que está te incomodando. Ah, água benta, isso, água benta. Mas vocês têm pia batismal aqui? Não, não tem pia batismal, mas a água vai ser sempre benzida, vai ser sempre benta para você. Não adianta você dar uma aula de espiritismo, não adianta você dar uma aula para quem está com dor, para quem está sofrendo, para quem está com dificuldade.
Nós, espíritas, precisamos falar de Deus e de Jesus da forma simples que Jesus nos ensinou. Jesus contava história, Jesus pegava as coisas do dia a dia, Jesus pegava os exemplos que as criaturas compreendiam. Então, se alguém chamar o Sebastião para fazer uma palestra lá no Hospital das Clínicas, posso ir lá falar da doutrina espírita, falar do evangelho, isso sim. Mas se for convidado para participar de um simpósio, lá não adianta, eu não vou lá. Eu não é a minha área, eu não entendo nada. Eu vou lá fazer o quê? Simplesmente para depois colocando nas redes sociais onde eu estava e com quem eu estava? Não, a mesma coisa é aqui. O livre-arbítrio, ele é responsável, mas cada grupo, cada instituição, cada casa, cada centro, cada templo, é preciso não perder a humildade, não perder a simplicidade e jamais esquecer da caridade, como Kardec muito bem colocou. Fora da caridade não há salvação. O nosso avanço é sempre contínuo, construído a partir do ensino que podemos tirar das gerações anteriores. Caso contrário, estaríamos sempre a recomeçar. Revendo a história, portanto, podemos aprender com aqueles que nos antecederam e, em decorrência, esforçamo-nos para não cometermos os mesmos enganos. A igreja, que sai de uma situação, o cristianismo primitivo, da sua simplicidade, ele saiu para os templos. Sim, é progresso. Jesus não tinha templo, Jesus não tinha igreja. Jesus pregava ao ar livre, mas ele frequentava a sinagoga. É questão da evolução, é questão do progresso. Hoje, para nós, igreja, a casa espírita, ela representa um local onde nós podemos nos reunir ao abrigo das intempéries, do calor, do frio, da chuva, do vento. É uma referência para nós. Mas buscar Deus nos templos de pedra, buscar Deus nos templos materiais, Deus está onde? Em nosso coração. Ah, mas sim, as pessoas vão até a igreja, até as casas espíritas, buscando Deus. Mas quando chegar lá, é preciso mostrar a eles que o Deus está adormecido no seu coração. Quando você consegue despertar esse Deus que está adormecido, esse Deus desconhecido, criatura se aceita, criatura, então ele entende o propósito da sua jornada. Então, nós, aqui a cada encarnação, nós não vamos começar do zero. Da mesma forma que nós aproveitamos a caminhada dos profetas, dos mártires, nós também, o nosso aprendizado, tudo aquilo que nós estamos adquirindo hoje em termos de conhecimento, de informação, quando nós aqui retornarmos reencarnados na Terra como planeta de regeneração, nós não vamos começar lá do zero. Todo esse conhecimento nos será útil e será ainda aperfeiçoado com as orientações, com os ensinos que nós vamos receber na erraticidade. Diferentemente do que muitos estudiosos espíritas apregoam, nós aprendemos na erraticidade. Nós evoluímos no mundo espiritual, sim. Lá nós também avançamos. É que lá nós podemos ir do colégio à faculdade. Lá nós podemos fazer graduação. Só que quando chegarmos aqui no planeta Terra, nós vamos ter que começar do colégio novamente, porque aqui nós vamos colocar em prova aquilo que nós recebemos no mundo material. Então, esforçar para não cometer os mesmos erros não é só os mesmos erros nossos. Hoje nós influenciamos, hoje nós somos influenciados. Nós somos hoje referência dentro da nossa família, no trabalho, na sociedade, no clube, no meio onde nós estamos, no estacionamento do supermercado, onde nós estivermos,
As pessoas olham as nossas atitudes e de como nós estamos aqui interagindo com o planeta e com as condições. Então, por isso, o cristianismo não seguiu esta orientação, mas fruto do quê? Da imperfeição daqueles que deviam zelar pelos seus tutelados. A institucionalização do cristianismo em 312, Constantino, o imperador de Roma, converte-se ao cristianismo. Publica, então, o Édito de Milão, dando liberdade de culto aos cristãos. A igreja, a partir daí, começa a sofrer muitas mudanças, pois o Estado, que até então confiscava os bens dos cristãos, passa a doá-los à igreja, enriquecendo-a de bens materiais. Foi assim que, em 325, Constantino solicitou às autoridades da igreja a convocação de um concílio para decidir se Jesus era Deus ou se Jesus era filho de Deus, conforme apregoava Ário, um sacerdote da Alexandria. Esse sacerdote, ele era uma voz destoante dentro do cristianismo, porque ele continuava afirmando que Jesus era filho de Deus e não o Deus. Então, quando Constantino se converte ao cristianismo, a igreja, ou a igreja representando aqui o cristianismo, a igreja passa de perseguida a perseguidora. Antes, os cristãos tinham seus bens confiscados. Agora, o Estado passa a doar para a igreja. A igreja chegou a ter quase um terço dos bens materiais das terras àquela época. E é uma coisa muito interessante, que às vezes as pessoas leem ou estudam, mas não conseguem assimilar. Olha o que ele diz aqui. Então, a igreja, o Estado, confiscava os bens dos cristãos. Na Inquisição, os cristãos vão confiscar os bens dos islâmicos, dos muçulmanos, naquele período negro da Inquisição espanhola. Então, quando Constantino, em 325, ele, se não me engano, acho que eram 312, somente esse, e ali ele estipula: todos vocês vão afirmar que Jesus é Deus. E quem não afirmar isso vai ser perseguido como herege. Ou seja, praticamente obrigou todos os sacerdotes, todo o clero, a assinar o édito, dizendo que Jesus era Deus. Olha, ou seja, Jesus passou a ser Deus por força de lei, por força de um decreto, e não porque as pessoas assim pensavam. É a mesma coisa que alguém chegar e falar: olha, nós vamos decretar que o Chico é Kardec, e todos os espíritas que têm que aceitar. Quem não aceitar, então vai ser considerado herege e vai ser excomungado da doutrina. Não é assim que funciona. Mas a institucionalização do cristianismo permitiu esses abusos absurdos, e é isso exatamente que foi transformando o cristianismo nisso, até chegar ao ponto do que hoje ele representa no mundo moderno. Os concílios eram reuniões de autoridades religiosas, onde se debatiam todos os problemas que interessavam ao movimento cristão. Dessas reuniões decorreram as inovações desfiguradoras da beleza simples do Evangelho. Ocorreu, então, em 325, o primeiro concílio de Nicéia, onde se reafirmou que Jesus é Deus. Então, até o ano 325, Jesus era um homem, um espírito de simples e ignorante, e que chegou à esfera crística por causa da elevação moral, da elevação espiritual. Mas não, a partir de 325, o próprio cristianismo, nesse concílio de Nicéia, pelas autoridades eclesiásticas, determina que Jesus é Deus, que Deus
é Jesus. Imagina o nó, imagina o problema na cabeça das criaturas daquela época. Então, Deus, aí nós entendemos as dificuldades de hoje. Nossa, nós matamos Deus. Nossa, os romanos mataram Deus. Por isso que a Terra tem tanta violência, tem tanta maldade, tem tanta... Porque nós matamos Deus. Não. Sim, o Filho de Deus. Não deixa de ser menos importante, mas a concepção está errada. Em 381, no primeiro concílio de Constantinopla, reafirmou-se que o Espírito Santo é Deus. Olha a sequência. 325, Jesus era Deus. Concílio 300 ali Jesus é Deus. Em 81, o Espírito Santo é Deus. E os que afirmavam o contrário foram considerados hereges. Em 391, o imperador Teodósio proibiu o culto pagão e elevou o cristianismo à condição de religião oficial do império. O cristianismo foi institucionalizado. Nascia, então, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, se alguém perguntar para vocês lá no churrasco, no almoço de domingo ou no batizado, quando foi fundada a Igreja Católica Apostólica Romana, você pode dizer em 391 por Teodósio. A ressurreição até 391 era a reencarnação, era bem aceita, mesmo com o nome de ressurreição, que era, eles entendiam que o espírito sobreviveria, que poderia voltar, como ia voltar Elias, como voltou na condição de João Batista e outros tantos. A partir daqui, Teodósio, ele tira essa palavra ressurreição também dos evangelhos. Tudo isso para agradar as autoridades da época. Uma forma deles continuarem perpetuando no cargo, praticando as suas barbaridades. Então, para cada barbaridade, para cada guerra, para cada situação que eles entendiam que estava infringindo a lei divina, eles compensavam a igreja. Toma essa terra, toma aquilo, toma ouro, uma parte da prata, dividia o espólio dos conquistados com a igreja. E a igreja, em troca, fechava os olhos à atrocidade que eles cometiam. Sempre falando igreja, os espíritos encarnados na condição de dirigentes. A igreja não é errada, a casa espírita não é errada, o templo não tem nada a ver. O que tem a imperfeição é dos espíritos encarnados encarregados de levar adiante as ideias, o conceito e os ensinamentos de Jesus. Assinala-nos Emmanuel em o livro A Caminho da Luz. O cristianismo, porém, já não aparecia mais com aquela humildade de outros tempos. Suas cruzes e cálices deixavam entrever a cooperação do ouro e das pedrarias, mal lembrando a madeira tosca da época gloriosa das virtudes apostólicas. Então, quando se fala de cruz, da crucificação de Jesus, quando se fala do madeiro infamante, que quer dizer, não é para você colocar o crucifixo do maior que a gente no pescoço e sair andando. Exatamente representando o quê? Quando fala Jesus, o carpinteiro, está se referindo a essa madeira, é a forma simples de você ali o trabalho, o desenvolvimento, tudo que era necessário. O próprio cálice, né? O Steven Spielberg foi fantástico no Indiana Jones e a Última Cruzada, na busca do Graal. Porque os poderosos, todos eles associam o poder de Deus a ouro e a prata. Não, um carpinteiro jamais vai usar. Se você for numa obra, passa numa obra que está sendo levantada, uma casa, um prédio ou uma barreira qualquer onde tenha trabalhadores consertando o bueiro.
É uma garrafa, é uma garrafinha de plástico, é uma garrafa de litro, é uma caneca de plástico como essa aqui, ó, que as pessoas estão tomando e tal. Não, agora você vai num restaurante, você vai em determinados lugares, a prataria é muito mais importante do que aquilo que você vai usufruir. Então, é isso que o Emmanuel está falando. As igrejas se tornaram tão suntuosas que as pessoas mais simples, que as pessoas mais humildes, não tinham condições de ir, se sentiam discriminadas. O preconceito era tamanho que você entrava e todos olhavam para você, porque perdeu a sua essência. Então, a igreja se encantou com o poder, a igreja se encantou com o materialismo, esquecendo, mais uma vez, daquele que nasceu na manjedoura, que na sua simplicidade nos deu as maiores lições e nos deixou os maiores ensinamentos. Em 607, o imperador Focas nomeia Bonifácio III como bispo universal, criando a instituição do papado. Os séculos transcorriam e a igreja solidificava-se como instituição religiosa hegemônica e pretensa detentora da verdade. Em 391 nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, redondando para cima. Então, 300 anos depois, 250 anos depois, nós temos aí, 200 anos, nós temos aí a criação do papado. E lá, quando você tem que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, então você cria o papado, onde o Papa, que é nomeado por um imperador, vai ser o representante de Deus na Terra. É a autoridade máxima. O que ele falar, e tudo isso é a verdade. É isso que tem que fazer. Por quê? Porque o imperador é a autoridade máxima que se tem. Então, como que a igreja que foi... Se o Papa foi nomeado pelo imperador, como é que o Papa vai poder contrariar? Vai poder dizer que ele está errado? Vai dizer que ele se equivocou, que ele está interpretando dessa forma? Não, eles vão acabar cuidando dos interesses comuns e suportando-se, vamos assim dizer, aturando uns aos outros. Aqueles ainda no caminho da luz. Aqueles, então, que não aceitavam a verdade propagada pela igreja, eram considerados hereges. Nesse embate, alguns chefes da igreja consideraram a oportunidade da fundação de um tribunal de penitência. Em 1231, o Tribunal da Inquisição é consolidado pelo Papa Gregório IX, engendrando um capítulo de perseguição aos chamados heréticos. Olha o livro Libertação aí. Então, quando esse tribunal da penitência, eles institui, se você roubou uma galinha, são tantos reais que você tem que pagar. Se você roubou o leite, você vai pagar tanto. Se você cometeu adultério, é tanto. Se você assassinou, é tanto. De acordo com a sua falta, então tinha uma tabela. Esse tribunal da Inquisição. Ao mesmo tempo, a igreja tinha o poder, de acordo com esse ou aquele pecado, confiscar os seus bens. Para que você fosse perdoado por Deus, você tinha que doar isto ou aquilo que você tinha para a igreja, exatamente para que você não fosse excomungado. Porque ser excomungado pela igreja naquela época era uma condenação de morte. Qualquer um que te encontrasse, qualquer um que tirasse a sua vida, não poderia ser, porque você era um excomungado. Então, olha onde foi parar o evangelho que pregava amar ao próximo como a si mesmo. Desde o Cristo 607, nós estamos contando da vinda do Cristo aqui entre nós. Então, em 1231, quantas encarnações? Se a gente fizer uma conta de 120 anos entre um e outra, são 10 encarnações. Ao invés, mesmo nós tendo consciência da lei do progresso e da lei, né, de reprodução e tudo,
nós vamos entendendo que em 10 encarnações parece que nós andamos para trás. E olha que nem existia Michael Jackson naquela época para ensinar a andar para trás. Mas nós já estávamos aqui fazendo os nossos abusos e as nossas imprudências em relação à lei divina. Antecipando essa era sombria, muitos missionários do Cristo reencarnam em tarefa evangelizadora, empenhando-se na restauração do cristianismo em sua essência. Um dos maiores missionários desse período foi Francisco de Assis, que reencarnou em 1182. Francisco de Assis exercitava o amor, a caridade, a fé e a humildade. Seus exemplos de total compreensão do Evangelho era um sopro de revelação divina, ministrando lições preciosas à igreja acomodada à opulência e à exterioridade. Então, Deus nunca nos abandonou. Jesus está sempre no controle absoluto deste planeta, do qual ele é o co-criador em plano maior. Jesus sempre envia os seus missionários. Jesus, não mais profetas, missionários, aqueles que vêm fazer avançar a humanidade, aqueles que vêm trazer grandes exemplos morais, aqueles que vêm restaurar a humildade, a simplicidade, o amor, a paciência, a tolerância. Francisco de Assis é tudo isso. A própria oração, vamos assim dizer, de São Francisco, é uma síntese do que foi a sua vida. É a outra face que Jesus dizia. Quando Jesus disse, se alguém bater na sua face, ofereça a outra, foi isso que Francisco de Assis nos deixou. Verdade, mentira, desespero, esperança, dúvida, fé, trevas, luz, alegria, tristeza. É a outra face. Ah, é? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então pense, vamos todos nós olhar o que é. Francisco de Assis, esse que foi um ali dos enviados de Jesus, faz parte da pleiade de espíritos encarregados de fazer avançar esse planeta, tentou, de todas as maneiras, trazer a igreja no seu rumo, trazer a igreja de volta à sua essência. Porém, o domínio, o poder da igreja e do Papa já estava consolidado e já não mais permitiu que eles pudessem voltar à sua origem. Francisco deu a sua colaboração à reforma espiritual de que a igreja tanto necessitava. No entanto, o seu exemplo não foi compreendido, mas o olhar misericordioso de Jesus prosseguia velando. E o movimento de renascimento cultural propiciaria também um movimento de renovação religiosa. Inúmeros cooperadores de Jesus reencarnaram: Lutero, Erasmo, Melanchthon, John Hus e outros. Lutero encabeçou o movimento de protesto contra a igreja, originando o protestantismo, quando em 1520 ele rompeu com a igreja. O seu esforço coroou-se de notável importância para os caminhos do porvir. Só alguns exemplos. Da mesma forma que Lutero vem romper com a venda das indulgências, com as negociações, eliminando santos, hinos, cantos, paramentos aí dos sacerdotes e do clero, então ele muda, a intenção dele é modificar, é transformar a igreja, tentando levar ela à sua origem. É claro que alguns anos depois, lá estava o protestantismo, que Lutero tanto lutou na reforma e na contra-reforma, exibindo os mesmos erros da igreja romana. E o Erasmo e Melanchthon foram grandes exemplos. Mas o que fica para nós, John Hus, esse John Hus foi uma das encarnações de Kardec. Tá? Então, da mesma forma que ele vai reencarnar como um druida, depois de John Hus, vai reencarnar como um druida na Gália, mas as pesquisas mostram essas 3 encarnações. Mas tudo isso
eles vêm mudar a concepção da igreja. Não importa se o protestantismo depois incorreu nos mesmos erros, mas aqui já havia várias seitas, já tinham várias cisões, já existiam várias religiões, exatamente para confrontar e principalmente para abrigar aqueles que não aceitavam mais as orientações, aqueles que se sentiam desconfortados junto à Igreja Apostólica Romana. Aqui está uma síntese do que é o Vaticano. Se nós olharmos, quem olha, não é essa, nem foi essa comparação, mas o Templo de Jerusalém, o Vaticano, é uma representação. Espiritualmente falando, a concepção dele é muito parecida com o Templo de Jerusalém. Não é uma mera coincidência, é a pleiade de espíritos incorrendo sempre nos mesmos erros. Em 1870, o Concílio Vaticano I decretou o dogma da infabilidade papal, instituindo que o Papa, quando se manifesta oficialmente em matéria de fé e moral, não pode errar, pois é assistido pelo Espírito Santo. Esses são, como ressalvamos, apenas alguns dos fatos que marcaram a história da cristandade. O próprio concílio já entra em contradição, porque se eles falam que o Espírito Santo é Deus, então não seria mais fácil dizer que o Papa está sendo assistido pelo próprio Deus? Não é ele o representante de Deus na Terra? Então, em 1870, é instituído oficialmente. Tudo que o Papa disser é lei, é de Deus. Nada também, não é uma mera coincidência com o que Moisés dizia. Se vocês não lavar a mão, Deus está mandando lavar as mãos. Se não lavar as mãos, vai ser castigado. Ah, porque isso é de Deus. Então, essa institucionalização e principalmente essa implantação do Papa como autoridade máxima, ainda hoje é muito comum no interior do nosso Brasil, onde os padres, bispos e cardeais têm, às vezes, muito mais autoridade do que aqueles constituídos juridicamente. Ao fazermos essa ligeira incursão, jamais podemos deixar também de ressalvar que a nossa postura perante as religiões deve ser de respeito, e assim não termos quaisquer intenções de lançar críticas às instituições a quem devemos, pois temos plena consciência de que essa história foi construída por muitos de nós, espíritos imortais que somos. Quando a analisamos em seu conjunto, surpreendemos-nos com a riqueza de tantas manifestações humanas, quanto trabalho, quanto esforço e quantas lágrimas. Tem um instrutor da doutrina, tem um instrutor do ensino lá no GEMB, no Manuel Bento, ele costuma dizer assim, que nós espíritas, nós somos todos do clero, todos nós somos ligados à Igreja Católica Apostólica Romana. Nós cometemos tantos erros, tantos abusos, nós cometemos tantos equívocos e tantos enganos, que a misericórdia divina nos concedeu, como espíritas, a oportunidade de quitar os nossos débitos. Por isso que nós adoramos essa doutrina, porque ela nos mostra as nossas falhas sem exigir de nós mais do que nós somos capazes de doar. O que se faz preciso em nossa época é restabelecer a diferença entre religião e religiões. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens falíveis e imperfeitas como eles próprios. Religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador, ao Todo-Poderoso. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios, mas, claro, impossível, dignas
de todo o acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir. São como gotas de orvalho celeste, misturadas aos elementos da terra em que caíram. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável de seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. Então, o Emmanuel, no livro Emmanuel, não está errado, não. Tem um livro que chama Emmanuel. Então, o Emmanuel, ele nos traz este alerta e este esclarecimento, que as religiões um dia não mais será necessária, porque nós não precisaremos desse freio, desse temor, de tantas regras e de tantas disciplinas. O amor e a caridade serão naturais e a fé nos conduzirá verdadeiramente à casa do Pai. E Jesus não será mais só nosso guia e modelo. Jesus será o amigo que nos acompanha, que nos assiste, que nos auxilia em todos os momentos da nossa jornada terrena. E qual é a missão do Espiritismo? Nós estamos falando do cristianismo ao espiritismo. Até agora nós falamos do cristianismo primitivo, da violência, das mutilações, dos acréscimos, de tudo que os cristãos viveram, suas qualidades, seus feitos, suas virtudes, as suas falhas, principalmente os seus interesses mordomínicos. E qual é a missão do Espiritismo? Essa doutrina consoladora e confortadora que nós abraçamos. Ao longo da história, como sabemos, muitos foram os servidores de Jesus que reencarnaram na Terra para trazer, pelo exemplo, um apelo às consciências adormecidas. Entre os diversos momentos, especialmente marcantes para a humanidade, destaca-se o século XIX, que chegou derramando as claridades da face do mundo. Se no século XIV ao XVI nós tivemos a Revolução Industrial, nós tivemos um salto no progresso material com a maquinização e a instrumentalização, tornando a vida do homem mais suave, do século XIX chegou a época do iluminismo, chegou a época da claridade, chegou a época da filosofia, das ciências. Exatamente o momento propício para que pudesse, então, aqui termos a implantação da doutrina. Dentro do contexto histórico, a Europa em especial, podemos recordar que pelos vários séculos da Idade Média, ficou envolta em um véu sombrio, a chamada Época das Trevas, as inquisições, das perseguições, os hereges, os cristãos perseguindo os islâmicos, os muçulmanos e todos aqueles sempre amparados pelo Estado. Então, acolhia neste novo período uma verdadeira caravana de espíritos mais evoluídos. Assim, em todos os departamentos da atividade humana, notáveis conquistas foram assinaladas nos campos político, cultural, filosófico, religioso e científico. Era a época do positivismo e a razão ressurgia vigorosa. Então, acabava-se o misticismo, acabava-se as crendices. Era a época do racional, era a época da razão, era a época da lógica. Então, estes espíritos preparados pelo Espírito de verdade, então, estes espíritos retornaram. Essa emigração se fazia necessário exatamente para a implantação desse momento de transformação do Evangelho, onde o pão que é Jesus, onde o pão da vida vai ser cultuado através da transformação. Até aqui, nós sabíamos que existia o trigo e o pão, mas nós não tínhamos ciência e conhecimento da transformação. É isso que a razão vem nos mostrar, que não é um milagre, que não é algo de anormal e nem paranormal. É simplesmente
um processo que precisa ser observado e praticado no seu dia a dia. O codificador. Um dos mais lúcidos discípulos de Jesus havia reencarnado. Allan Kardec, na sua missão de esclarecimento, fazia-se acompanhar de muitos colaboradores, cuja ação renovadora seria sentida sobre a Terra. A missão de Kardec era árdua, pois cabia a ele reorganizar o edifício desmoronado da crença, da fé, reconduzindo a civilização à revivência do cristianismo. O Emmanuel não é só o nosso instrutor. O Emmanuel, ele tem um cuidado todo especial para que nós não entremos nessas crendices, para que nós não entremos nessa coisa de quem foi o quê, quem viveu o quê. Ele não fala, ele simplesmente diz, um dos mais lúcidos discípulos de Jesus. Ele não falou se eram os apóstolos, ele não falou se era Paulo, ele não falou se era o Francisco de Assis, ele não disse quem. Então, quem diz que quem foi quem, está falando de si próprio. O que interessa é que, assim como Jesus se fez acompanhar de 12 apóstolos, de Simeão, de Zaqueu, de Madalena, de Paulo, de Nicodemo, a mesma coisa foi Kardec. Ele é o codificador, mas juntamente com ele veio uma série, ajuda encarnada e desencarnada. Leon Denis, Camille Flammarion, o próprio cura, aí tínhamos desencarnado o cura de Arnes, Madeleine, e para citar tantos outros. Então, era esse o momento. A missão de Kardec era levar o cristianismo à sua essência, à sua simplicidade, aquilo que Jesus nos deixou. Era preciso conduzir as ovelhas desgarradas de volta ao redil, de volta ali onde eles se sentiriam amparados e protegidos, alimentados, saciados as suas sedes e curadas as suas feridas de tantos desmandos, de tanto abandono que sofreram daqueles que seriam responsáveis por cuidar da doutrina do Cristo. A dádiva do intercâmbio entre o mundo visível e invisível derramaria consolações e esclarecimentos. Havia, pois, chegado o tempo do advento do Consolador prometido por Jesus no Sermão do Cenáculo. Mas o Paráclito, que o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos disse. Nós falamos isso quando nós estudamos o Sermão do Cenáculo. Não é que a tradução, Jesus não disse o Espírito Santo. Está assim por quê? Como tinha espírito mau, espírito obsessor, espírito demônio, Espírito Santo é como se dissesse, esse espírito é bom, esse espírito é de moral, esse espírito é digno. Então, não é Espírito Santo, é um espírito imbuído da prática do amor e da caridade. Então, quando Jesus diz Paráclito, Consolador, que o Pai enviará, é exatamente por quê? Sabendo das alterações, sabendo de todas essas modificações que o Evangelho sofreu, Jesus então enviaria esse Consolador para restaurar, para trazer de volta o Evangelho à sua essência de simplicidade, de humildade, de consolação, de conforto, de luz. Era preciso erguer novamente o véu da ignorância. Era preciso descortinar o mundo espiritual que as criaturas haviam esquecido e abandonado por seus interesses mundanos. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas não podeis agora suportar. É a continuação do Sermão do Cenáculo. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido,
e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Mais claro do que isso, impossível. Então, é alguém, o codificador, o espírito de verdade, vai falar do Cristo, vai falar da sua doutrina, vai falar da essência, do amor, da necessidade da fé para que nós alcancemos a vida espiritual. Quando ele diz, ele me glorificará porque receberá do que é meu, ele está dizendo, o ensinamento vem de mim, sou eu que estou anunciando, sou eu que estou determinando, ele está indo com o meu aval, porque ele é capaz de restaurar tudo aquilo que foi esquecido, tudo aquilo que foi modificado. Das palavras de Jesus, depreende-se que muitos dos seus ensinamentos seriam esquecidos. Muito do que ele havia ensinado de forma velada seria esclarecido pelo Espírito da Verdade, para nos conduzir à verdade plena. Depreende-se também que o conhecimento da verdade traria consolação, possibilitaria a libertação de todas as falsas concepções e crenças e dos falsos valores. Sim, se você cometeu um engano, não adianta você pedir perdão para a igreja, para o clero, para o sacerdote. Só o Pai pode perdoar, só Deus perdoa. Os homens não têm capacidade de perdoar, eles não podem. Ah, mas sim, então, é isso que Jesus está dizendo. A verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para Deus, não importa se o erro é pequeno, médio ou grande, é entre nós e Deus. Não importa o que os outros pensam, não importa o que os outros digam. A nossa vida é entre nós e Deus. Então, não é determinado, não é regimento, não é o que a casa, a igreja, o templo diz que é, mas aquilo que Jesus nos ensinou. Então, o Espírito de verdade vem nos mostrar exatamente essa universalidade. Não importa se você está aqui na Umbanda, não importa se você está no Candomblé, na Messiânica, se você é nos... Não importa onde você esteja, desde que você esteja seguindo os ensinamentos que ele, Jesus, nos deixou. A mensagem de Jesus foi paulatinamente sendo esquecida e se criaram dogmas a partir de falsas interpretações de suas palavras. A restauração da verdade viria por intermédio dos espíritos superiores. Em relação à revelação espírita, é bem apropriado o termo empregado pelo escritor Conan Doyle, invasão organizada. Eis com efeito por todo o mundo um período bem definido no tempo. Houve uma verdadeira invasão orquestrada pela espiritualidade superior e pelos quatro cantos do mundo. Incontáveis eram as aparições, os fenômenos e as comunicações. Quando falou do século XIX, não falou que reencarnou só na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil. Não, foi em todo o planeta Terra. Quando Kardec enviou as perguntas, naquela época não tinha WhatsApp nem e-mail, as perguntas eram enviadas e eram respondidas, demorava-se meses para chegar às respostas. Mas ele colheu as informações e filtrou, ele fez uma interação de todas as partes do mundo. Então, a mensagem era recebida por um médium no Brasil, por um médium nos Estados Unidos, por um médium na África, na Índia, e todos falavam a mesma coisa. Por isso, Conan Doyle fala da invasão organizada. Sim, Jesus não improvisa, Jesus não faz nada assim de última hora. Tudo segue um planejamento, tudo segue uma elaboração. Você precisa elaborar, você precisa planejar para que isso possa ser bem executado. Então, essa invasão organizada é essa emigração de espíritos encarregados. Se Kardec era o codificador, os espíritos espalhados pelo planeta
eram os encarregados de absorver essas ideias, aceitá-las e difundir para todos os necessitados. Notava-se ainda, como sempre alerta Kardec, um caráter de universalidade dos ensinamentos, o que comprova inapelavelmente a ação providencial. Nada exprime melhor essa invasão organizada e também os desígnios de Jesus em relação à chegada do Consolador ao mundo do que a mensagem assinada pelo Espírito de Verdade, colocada no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Conan Doyle, no seu livro, ele fala, quer uma exemplificação melhor do que essa que nós já falamos, de todo o continente, dos 4 cantos? Então, é só pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e ler a mensagem que está na sua introdução. Essa imagem aqui é uma representação que a irmã Cidufo, ela relata de como era o Espírito da Verdade e os seus auxiliares, aqui representado mais por essas nuvenzinhas brancas, então, na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Então, você tem Kardec, tem os médiuns, a chamada mesa, recebendo cada uma as orientações, os médiuns e os assistidos, os participantes aqui que davam a sustentação. Então, seguindo esta orientação, a mensagem que está lá diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército se movimenta ao redor ao receber a ordem de comando. Espalham-se sobre toda a face da terra, semelhante a estrelas cadentes. Vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissolver as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que as vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendam e vibram de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que estais nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Nós, muitas vezes, vamos fazer evangelho no lar, mas vamos abrir, né? Vamos abrir aleatoriamente. Então, se abre o ano inteiro sempre nas mesmas lições com a desculpa de que é o que você precisa ouvir. Não. Se nós lermos desde a introdução, vez ou outra, nós vamos nos deparar. Ou então, vamos procurar, de hoje em diante, pelo menos uma vez por mês, dar uma olhada. Vamos ler e vamos absorver a beleza que é esta prece, esse esclarecimento que está aqui na introdução. Quer maior alento para nós do que essa promessa que o Cristo está nos deixando? Então, isso é motivo para nós. Então, a missão do Espiritismo é compreender que Jesus é o amor, é a manifestação divina do amor vivendo em forma humana aqui entre nós. Com a chegada do Espiritismo, as grandes verdades reluzem cristalinas. A imortalidade da alma, a comunicação entre o mundo visível e o invisível e a pluralidade das existências. Então, muitas moradas na casa de meu Pai, a preexistência da alma, as várias vidas que nós já tivemos, o mundo espiritual e as leis que o regem, os espíritos influenciando a nossa vida muito mais do que nós imaginamos, e que a nossa destinação é a esfera crística, mesmo vivendo
em um mundo de provas e imperfeições e expiações, onde nós estamos a caminho da luz. Assim, coube ao Espiritismo retornar à realidade espiritual que fora declamada e demonstrada por Jesus. O conceito de que o homem é espírito pré-existente, sobrevivente, imortal, perfectível, responsável por sua própria evolução. Sim, desde a nossa criação, nossa destinação é a esfera crística. Então, se nós compreendermos que nós estamos em evolução, em aprendizado, que nós estamos em burilamento, todas as oportunidades devem ser aproveitadas. Então, erro é recurso de aprendizado. Culpa e remorso é só para que nós não incorramos novamente neste mesmo contexto. Mas todos nós estamos aqui já em condições de trabalhar e de servir, de perdoar e de consolar. Então, hoje, nós somos os modernos discípulos, nós somos os modernos adeptos, os apóstolos, não para convencer, não para discutir, mas por conhecer e por fazer uso da fé raciocinada, da lógica e da razão, todos nós já não precisamos mais viver do galho de arruda, das 7 ervas, do copo de sal atrás da porta, acender vela para o anjo da guarda, não precisamos nos confessar na quaresma, não precisamos fazer promessa. O que nós temos que ter é moral, respeito. O que nós temos, a melhor forma de mostrar que nós seguimos ensinamentos de Jesus e que nós somos filhos de Deus é seguir, obedecer e praticar a lei divina que guia e orienta a nossa jornada. E qual é o papel que cabe aos espíritas? Para refletirmos sobre essa questão, inserimos nessas considerações finais o prefácio de Emmanuel na obra O Ave Cristo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, de vez que, tal como outrora, os cristãos são chamados a ser a luz do mundo, instrumentos de paz e amor entre os homens. É uma maneira de fechar o nosso aula. Hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Por mais que se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais que negreje a sombra, Cristo ilumina. Por mais que se desmande a força, o Cristo reina. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmos para estender-se vitorioso. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante, únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele na edificação do reino de Deus. O convite é único e precioso. Nós, espíritas, lembremos quanto ensinamento, quanto amparo do plano superior temos recebido. Arregacemos as mangas, partamos para o bom combate. Que nossos atos sejam todos baseados nos ensinamentos inesquecíveis de Jesus, o Mestre Maior. Tenhamos por lema a prática constante da caridade. Sejamos compassivos, fraternos, solidários, especialmente servidores incansáveis do Cristo. Servidores, não é ser o Cristo. Servir a Jesus é seguir as suas orientações. Servir a Jesus é amar e consolar, é não reclamar, é não murmurar, é fazer aquilo que está a nosso alcance, aproveitar
as oportunidades que se apresentam. E como nós já somos espíritas, e como nós estamos restaurando a nossa fé e o nosso servir e amar, na nossa próxima aula, nós vamos falar daquele que é considerado, junto com Madalena, uma das duas maiores transformações do Evangelho. Saulo de Tarso em Paulo de Tarso e Magdala, aquela que sai do preconceito e da discriminação para ser um exemplo vivo de seguidora de Jesus, mas no trabalhar e servir. De Saulo a Paulo, o doutor da lei, aquele que conhecia os mandamentos, a lei mosaica, a lei judaica, e que sai de perseguidor, de assassino, de homicida, o próprio Cristo vem resgatar na estrada de Damasco. Aquele que apedrejou o seu cunhado, mesmo sem conhecimento, mas não deixa o crime, não ir por isso não se apaga, mas levando aí a lei de Moisés, fazendo aplicação da lei de Moisés, manda apedrejar simplesmente por não compactuar com as suas ideias. Aquele mesmo que, no final da sua jornada, diz: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Que todos nós, hoje, ao prepararmos o nosso descanso no corpo físico, possamos dizer: lutamos o bom combate. E o Cristo que vive em nós possa se manifestar a todos os corações necessitados, onde e com quem estivermos, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.